queridos irmãos, queridas irmãs, um bom pai de família, uma boa mãe, sabe encontrar um equilíbrio entre a manifestação do amor carinhoso, cheio de ternura, e a repreensão quando esta se faz necessário. E de fato, o bom pai, a boa mãe, sabe que esse equilíbrio significa priorizar, evidentemente, as manifestações de carinho. Fazer com que o filho, a filha, não somente por palavras, mas sobretudo com gestos, perceba que é profundamente amado. E amado com ternura, com carinho, com uma afetividade palpável. Porém, justamente porque prioriza esses momentos mais amorosos, sabe que quando for a hora de corrigir o filho, pode fazê-lo, inclusive usando de palavras duras, caso seja necessário, porque a circunstância assim o exige, e o fará sem que o filho ache que não é amado. Por quê? Porque ele já experimentou o amor. E vai saber, aliás, que essa repreensão, essa correção, essa chamada de atenção não é outra coisa senão uma manifestação também do amor. Um amor que, nesse caso, quer proteger daquilo que está mal, daquilo que faz mal à própria vida do filho. Nesse sentido, também é assim com Deus. E vemos como, sobretudo, e olhando as palavras que ele nos dirige, essas são palavras de amor, que nos fazem perceber essa misericórdia infinita que ele tem por nós, de até que ponto chegou esse amor, levando-o a fazer-se homem, a morrer na cruz. Porém, também há momentos em que Deus nos chama a atenção, em que Deus nos puxa a orelha, que nos coloca por diante um aviso de atenção. E as leituras da Palavra de Deus de hoje, neste dia 29 de junho, segunda-feira da 13ª semana do tempo comum, são um exemplo disso. E Deus nos chama a atenção, utiliza de palavras fortes, de dois modos hoje. Em primeiro lugar, na primeira leitura do livro de Amós, da profecia de Amós. Quem foi Amós? Amós foi um profeta em Israel que exerceu essa missão divina ao redor do ano 750 a.C. E o fez no momento em que o reino de Israel se encontrava em relativa prosperidade. Não havia guerras, a economia andava bem, e essa prosperidade material acabou levando, sobretudo, aos dirigentes do povo, aos nobres, a que se esquecessem dos benefícios que tinham recebido de Deus. A prosperidade, às vezes, cega e faz com que nós nos sintamos autossuficientes. Nos esqueçamos que precisamos de Deus, de que Deus recebemos a bênção. E porque recebemos de Deus a bênção, devemos também ter um olhar de misericórdia para com aqueles que são menos favorecidos do que nós. E os dirigentes de Israel, os nobres de Israel, tinham se esquecido disso. E eis que Amós, que na sua origem era um criador de gado e de figos, foi chamado por Deus para ser esta voz da consciência. Não para ameaçar, ainda que usasse de palavras fortes, mas para chamar a conversão. Vale a pena ler um trecho
da leitura de hoje, do capítulo 2 da profecia de Amós. Dizia o profeta, falando aos nobres, mas fala também a nós como uma chamada de atenção. Diz, porque eles vendem o justo por dinheiro e o indigente pelo preço de um par de chinelos. Pisam na poeira do chão a cabeça dos pobres e impedem o progresso dos humildes. Mais adiante, o profeta vai lembrar de todos os benefícios que Deus tinha feito pelo povo, como ele tinha sido libertado da escravidão, como tinha recebido de Deus a terra prometida. Enfim, é algo que nós devemos refletir. Talvez agora, nesse momento de pandemia, nesse momento um pouco em que experimentamos a nossa fragilidade, seja mais fácil nos lembrarmos de Deus, né? Porque quando a coisa está ruim, até o ateu reza. Porém, devemos fazer esse exame de consciência. E quando tudo vai bem? E quando eu estou na prosperidade? Quando eu não tenho grandes problemas diante de mim? Será que eu tenho o mesmo fervor na minha oração? Será que eu procuro cultivar essa atitude de ação de graças, de reconhecimento pelos benefícios em que eu agora me encontro? Por outro lado, também o Salmo responsorial, o Salmo 49, vai nessa linha. E, com palavras duras, diz o seguinte: como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu, que odiastes minhas leis e meus conselhos, e destes as costas às palavras dos meus lábios. No fundo, o que esse salmo, como também a profecia de Amós, quer, é nos lembrar de que a fé não pode se reduzir simplesmente a formalismos. Coisa que nós bem sabemos que Jesus deixou muito claro, sobretudo na sua crítica aos fariseus. Tanto que até hoje a palavra farisaísmo é sinônimo de hipocrisia. Por isso, no fundo, o que nós devemos é sempre nos perguntar: mas a minha fé é uma fé que me leva a olhar para os necessitados? É uma fé que me leva a estender a mão àquele que precisa? É uma fé que me leva sempre a me autoexaminar e me perguntar se eu não estou sendo injusto com os outros para me beneficiar? Por outro lado, já no Evangelho, vemos também palavras muito exigentes de Jesus. Palavras que estão mais na linha da prioridade que ele deve ter nas nossas vidas. E o faz de dois modos. Em primeiro lugar, diante daqueles que queriam segui-lo, e afirma que as raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Dizendo com isso que segui-lo não significa ter benefícios materiais imediatos. Ou seja, que ter fé em Jesus não significa, e nós já falamos disso tantas vezes, não significa que os meus problemas vão desaparecer. A fé não é uma espécie, os seus problemas acabaram, tenha a fé e a sua vida vai ser um mar de rosas. Não. Não é assim. Não é essa a proposta da fé. A fé é uma experiência da presença de Deus ao meu lado, mesmo em meio às dificuldades. Não é que Deus necessariamente vai me mandar dificuldades só porque eu tenho fé, mas também não é porque eu tenho fé que Ele vai me retirar as dificuldades. O que Ele vai me dar é a força para perseverar, tanto na alegria quanto na dificuldade. Por outro lado, Jesus continua falando de como aquele que o segue deve colocar o seguimento de Jesus, ou seja, a fé em Deus e em Jesus, por cima de tudo. E aí tem essa passagem que a gente tem que entender bem. Diz o texto, estamos no capítulo 8 do Evangelho de São Mateus.
Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que eu primeiro vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Sepultar os mortos, isso nós vemos, por exemplo, no livro do Gênesis, mas também no livro de Tobias, era uma obra de misericórdia, algo que todo judeu piedoso deveria fazer, ainda mais se fosse o corpo do pai que deveria ser enterrado. Porque está até em meio um dos mandamentos da lei de Deus, honrar pai e mãe. O que Jesus quer dizer com essa imagem forte é que a entrega a Ele está por cima, até mesmo do dever mais sagrado de um filho de enterrar o seu pai. E por que isso é assim? Porque Jesus é Deus. E Deus é aquele que justamente vai estar na base até mesmo do meu amor para com os meus pais, porque sem Deus eu não vou honrar de verdade meu pai e minha mãe. Sem Deus eu não vou me dedicar de forma tão plena à minha família quanto o faço quando tenho Deus no meu coração. Daí que colocar a Deus em primeiro lugar, colocar a Jesus em primeiro lugar, não é que vai contradizer os meus deveres familiares. Jesus usa uma imagem forte justamente para mostrar, para valorizar essa ideia de que Deus é o primeiro. Mas, quando eu tenho Deus em primeiro lugar, eu não vou desprezar a família, ao contrário. Eu vou me dedicar muito mais a ela. Mas por isso mesmo, eu tenho que me perguntar, será que nos momentos de oração, no domingo, sobretudo, estar com Deus é a minha prioridade? Será que eu reservo para Deus aquilo, não que Ele merece, porque Deus merece tudo. Se fôssemos colocar sobre esse critério, tinha que estar o dia inteiro, 24 horas por dia, sem parar rezando. Mas aquilo que eu preciso para que Deus realmente seja a prioridade na minha vida? Porque eu não rezo para Deus, porque Deus não precisa da minha oração. Eu rezo para que eu perceba que eu preciso de Deus. Assim sendo, queridos irmãos, queridas irmãs, que essas chamadas de atenção, esse puxão de orelha que hoje a palavra de Deus nos dá, longe de nos deixar para baixo, de nos deixar com medo, não, que possa nos servir de estímulo, para que nos demos conta, e eu sou o primeiro a fazer esse exame de consciência, que podemos sempre fazer mais. E repito, eu faço mais não porque Deus precisa, mas porque eu preciso. Lembremos, um bom pai e uma boa mãe, quando chama atenção, não chama atenção porque ele quer que o filho corresponda às suas expectativas. Ele chama a atenção do filho porque quer o bem do filho. E é isso que Deus faz conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.